Às vezes a nossa venda, ela sempre é consultiva, né, Fábio? A gente procura entender o cliente, entender o negócio e saber assim, será que a gente realmente consegue entregar esse negócio ou não? A gente sempre tem que estar acompanhado do cliente, a gente nunca vai começar um projeto sozinho, né? Sempre a gente está acompanhado com o detentor do conhecimento daquela área específica, a gente tem que entender a legislação, a parte de segurança de dados, né? E aí a gente desenvolve com todos essas premissas e requisitos e restrições. São essas habilidades, né, de trabalhar em conjunto, construir, ter uma comunicação clara, assertiva, que faz um determinado projeto ou produto ter sucesso. Então, assim, tem desafio e tem evolução contínua. A questão agora vai ser programador que vai escrever esse código ou vai ser inteligência artificial? Nós fazemos tecnologia para o negócio funcionar e funcionar bem para as pessoas, incluir, né, e fazer esse processo de conexão da tecnologia para um negócio melhor, para um mundo melhor. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, diretamente do Inove, a semana de inovação Unimed. Aqui do meu lado, o pessoal da Tivit junto com Nog. E aí, Nog, tudo bem? Pessoal da Tivit aqui com a gente, Fábio e Calero. Eu fiz de propósito. E aí, gente? Caleiro. Eu ia fazer essa piada, né? Para começar, perder, só para quebrar o gelo. Tudo bem, gente? Hoje aqui a gente vai falar de Lean Startup, falar de MVP e como você pode aplicar isso no dia a dia. A gente vai levar o conceito de POC para você saber o que é uma POC, o que é um piloto. Calero, comece com a gente aí, se apresente, por favor. Boa. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço aqui para a gente conversar um pouco. Hoje sou o Daniel Calero, né? O pessoal me chama mais de Calero, trabalho na Tivit. Vim aqui para a gente conversar um pouco sobre Lean Startup. Nós trabalhamos eu trabalho na área de digital, voltado para toda a parte de desenvolvimento de soluções criativas, soluções digitais, tudo que se refere à tecnologia, desde o desenvolvimento até a sustentação dos produtos em produção. Porque, no fim, desenvolver e deixar para o cliente sustentar é mais fácil, né? A gente pega de ponta a ponta mesmo, porque a gente confia no nosso desenvolvimento. Muito bom, eu sou o Fábio Martins, obrigado do convite, né, do espaço aqui de vocês, Inova Unimed, muito bacana estar aqui com vocês, né? Hoje eu tenho o cargo na Tivit de Head de saúde, uma estrutura de saúde e de seguros, né? Então eu cuido de clientes da base e a Unimed é um grande cliente onde está debaixo da minha carteira, né? E hoje a gente está aqui um pouquinho para falar sobre inovação, né? Compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e colaborar aí com a Semana de Inovação da Unimed. Para quem está perdido no mundo e não sabe o que é Lean Startup, né? Startup enxuta, Eric Ries, nunca leu o livro, nunca ouviu falar. Como que eu posso definir esse conceito? Olha, definir o conceito, eu acho que a gente pode fechar como redução de desperdício. Eu acho que o grande ponto, né, o grande auge de quando a gente fala de Lean, né, de Lean Startup vem do Lean 1950, né, lá atrás no Japão, então já trazia o processo do Lean, que é você reduzir o desperdício durante uma produção. E aí isso foi trazido para o desenvolvimento, né, desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto, voltado para quê? Para que a gente possa entregar. E aí vem MVP, vem jornada de usuário, vem uma série de técnicas dentro desse conceito, desse framework, para que a gente possa desenvolver para o nosso usuário o melhor produto, de forma que a gente consiga não ter desperdício no desenvolvimento. O desenvolvimento é caro, né? A gente sabe que hoje você ter um produto em produção, você tem que pagar o custo de infraestrutura na nuvem, você tem que pagar o time de desenvolvimento, você tem que pagar a sustentação. Então, tudo isso é um ecossistema que gera um custo muito alto para as empresas, um investimento muito alto. E quando a gente fala de reduzir o desperdício, testar as coisas de uma forma em que a gente consiga comprovar que aquilo tem valor, por isso que a gente liga muito Lean Startup, Design Thinking, trazer esses conceitos dentro do desenvolvimento. Isso faz com que a gente traga para os nossos clientes, para as empresas, uma redução até de custo no desenvolvimento, né? Tem aquela máxima do Agile, né, de fazer pela metade do tempo. Então, realmente é um pouco disso. E não é que você faz tudo pela metade do tempo. Você faz em pedaços e você entrega o que realmente traz valor, ao invés de entregar um monte de coisa que o cliente não necessariamente precisa. Calero, você comentou aí sobre o acrônimo MVP. Trabalha um pouquinho mais, até para o pessoal que não está habituado com o termo, o que significa e qual que é o conceito por trás do MVP? O MVP, ele é uma sigla do inglês, né, de Minimum Viable Product, então é trazer o produto mínimo viável.
ou seja, entregar para o usuário algo que ele consiga utilizar. Se confunde muito MVP em entregar alguma coisa que você acha que aquilo com um protótipo, funciona, né? Tem muita gente que confunde protótipo com MVP, não, né? O protótipo ele é para você testar. Então você pega, faz um protótipo em baixa fidelidade, coloca numa ferramenta que você consegue testar, mas isso não é MVP. Isso é um protótipo e você faz o teste. Então você pode fazer teste AB, vários tipos de teste. MVP não, é você pegar algo que você realmente tem um produto maior, por exemplo, um bolo. Né? É muito usado o exemplo do bolo, exemplo do carro. Se eu quero entregar um carro, talvez eu entregue um skate, porque é um meio de locomoção do meu produto. Será que a pessoa precisa se locomover? Às vezes eu vou entregar um skate, às vezes eu vou entregar uma moto. Então a gente pensa no produto todo e entrega um pedaço daquele produto que funcione muito bem. Então esse é o conceito. É diferente de você entregar qualquer coisa. Então a gente separa de um tudo, de um todo, um pedaço que você consiga validar se existe um público, se existe uma necessidade, se aquilo funciona ou não para o seu usuário. Então o conceito ele realmente vem de trazer o mínimo viável, e aí se colocou o MLP, que é o Love, né? de trazer algo que o cliente ame também. Então tem muito teste, né? De fazer realmente algo que traga valor rápido, desenvolva rápido, com pouco desperdício para você testar. Ele tem que ser a solução mais barato que você consegue fazer, com o máximo possível de soluções que você consiga entregar para que o seu usuário tenha uma experiência do uso. E você acha que isso pode ser usado só em software ou em outras aplicações dentro da corporação? Isso dá para ser usado em muita coisa, inclusive na nossa vida pessoal. Quando a gente fala de agilidade, de Lean, todos esses conceitos, se a gente usa na nossa vida pessoal, isso também nos ajuda no nosso dia a dia. Um Kanban, por exemplo, você pode ter na sua casa com o seu parceiro, sua parceira, né, com a pessoa que vive com você e ter o seu planejamento via Kanban. Ter o seu planejamento semanal, ter a sua reunião diária, talvez consigo mesmo, né? Talvez com uma pessoa que seja com você. Visualmente, então, você usa visualmente é muito legal o Kanban. É muito legal, cara. No meu escritório eu tenho o meu Kanbanzinho lá de tudo que eu tenho que fazer. Então isso traz realmente um processo para algo que na vida a gente leva muito. A gente estava falando hoje sobre Go Horse, né? A gente leva a vida muito no Go Horse. A gente vai indo, né? Tentando resolver as coisas. Mas se a gente traz um pouco de processo para a nossa vida, para nossas áreas, isso ajuda muito. A gente tem trabalhado com essa parte de agilidade organizacional, não só em tecnologia, mas também nas áreas de negócio. Então, a gente entra no RH, a gente entra no marketing. Como que você faz, né, um processo, um Kanban, uma retrospectiva para a empresa, para uma área de marketing, de quando você precisa fazer campanhas, por exemplo. Então, esses conceitos, eles não são para software. Inclusive, o Lean não vem para software. Ele era a fábrica de carro lá atrás, em 1950, reduzindo o processo de fabricação. E a gente adaptou para o software. Um ponto que a gente estava conversando, né? Esse ano, a estrutura da empresa, né, da Tiviti, ela foi formada por indústria. Então, a gente começou a olhar quais são os problemas da indústria. Não somente a tecnologia, né? Porque a gente vem muito especializado em cloud, né, em inteligência artificial, em dados, mas como que a gente conecta toda essa metodologia, essas tecnologias com as necessidades do negócio, né? Hoje a gente vive um problema, né, no mercado de saúde, que é o preço, né, o custo muito alto, as fraudes, né? Então tem muitos problemas que a gente enxerga, né? A gente daqui, a gente não está lá dentro dos hospitais, né, das operadoras, das clínicas, mas a gente consegue, conversando com os clientes, a gente consegue identificar que tem muito problema, né? Tem muita oportunidade de melhoria. E usando essas metodologias, a gente consegue conectar tecnologia, não somente tecnologia, né? Pode ser processos ali, para a resolução desses problemas. Então, esse novo posicionamento também de a gente olhar o negócio está ajudando muito, né, Daniel? Não é só a tecnologia em si. Fábio, até resguardando, né, todo o sigilo necessário, mas teria algum case aí na parte de saúde, seguros, que você poderia compartilhar conosco, dessa lógica de aplicação, né, do Lean Startup, de MVP? Quer compartilhar algum, Daniel? Pode falar. Bom, a gente tem né, que é um hospital, né, que a gente fez um processo de inteligência artificial generativa, onde a gente conseguiu pegar toda uma base de dados. Essa base de dados a gente subiu na nossa assistente virtual, né? E a gente começa a dar respostas, né? A construção de textos, respostas mais rápidas,
usando toda a base de conhecimento desse grande hospital, né? É um hospital do segmento de oncologia, e para a gente está levando como um case isso para o mercado, né? E isso a gente vê que tem muita pista ali, tem muita oportunidade para a gente desenvolver em cima. Então, a IA generativa, mas dentro da base, resguardando toda a privacidade e os regramentos do próprio hospital. Isso correto? mesmo, correto. O grande problema quando a gente fala de IA generativa conectada no mundo, né, na internet do mundo, é que você tem muita informação que não é sanitizada, não é uma informação que você confia ou saiba a procedência. Às vezes vai pegar uma informação na Wikipedia, em algum lugar em que você não sabe se realmente é um estudo científico, algo que você possa confiar. Com essa plataforma, a gente pode, por exemplo, subir bulas de remédio, a gente pode subir bases de conhecimento, conectar em Data Lake, né, em Data Lake, que é justamente um repositório de dados, né, a gente vai falar termo mais técnico, né, um repositório de dados que a empresa tem e que a gente consiga trazer a informação que ela confia e que ela não vai ser exposta na internet. Então, é uma instância privada, né, Fábio, que a gente conecta as informações do cliente ali, isso não vaza para a internet, não é usado para treinar o modelo do ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. Você tem um ChatGPT privativo, né, com seus próprios dados, só no seu sistema, que você tem total controle. Isso é muito interessante, principalmente na área da saúde, que é crítico o que você tem de dados, né, o que você pode compartilhar ou não. Como vocês começam um projeto desse? Começa com uma POC? O que seria uma POC? Ou vocês já têm a solução pronta e já implementam? Como que é esse caminho para chegar na solução? Na minha visão, a gente sempre tem que estar acompanhado do cliente, a gente nunca vai começar um projeto sozinho, né? Sempre a gente está acompanhado com o detentor do conhecimento daquela área específica, a gente tem que entender a legislação, a parte de segurança de dados, né? E aí a gente desenvolve com todos essas premissas e requisitos e restrições, né? Levando em conta todos esses pontos, né? Aí a gente desenvolve em si a aplicação ou a ferramenta, né? Acho que uma observação interessante também, né? Olhando um pouquinho para o passado, a gente vem com muita metodologia de gestão de projetos mais tradicional, né? Hoje a gente fala muito de Lean, né? De ser ágil, né? E hoje a gente tem tecnologia também para ser ágil, né? Hoje a gente tem a cloud computing, né? Tem a parte de dados. Antigamente, se você fosse testar uma solução, você precisaria comprar um equipamento, era muito moroso, fazer um processo de compra, pegar a aprovação e meio que já começar o projeto com um planejamento já da construção do carro. Não dava para a gente começar pelo skate, pela bicicleta, né? Igual você comentou, Caleiro. Então, hoje a gente tem muita ferramenta, muita tecnologia, a gente tem muita possibilidade para começar pequeno, testar, medir e avançar com o projeto. Exato. Quando você perguntou de POC, né, por exemplo, a gente normalmente começa, até porque as empresas, quando elas não usam ainda, e, por exemplo, a generativa, ela já vem lá em 2009, já vem bastante tempo que a gente usa a IA generativa, mas ela se democratizou desde novembro do ano passado com a entrada do ChatGPT. E, por exemplo, o ChatGPT ele demorou 2 meses para chegar a 100 milhões de usuários. A última ferramenta, não lembro agora se foi o Instagram, teve uma ferramenta que chegou perto, foi 9 meses para chegar em 100 milhões de usuários. E já era uma rede social que já todo mundo conhecia, né? A IA generativa ela veio algo realmente muito disruptivo, trazendo uma velocidade muito forte de disseminação. E aí as empresas estão um pouco reticentes, falam, poxa, mas será que isso vai funcionar? Como que isso está? Então, a questão da POC, ela vem para isso, prova de conceito, né? Então, ela vem também de um termo em inglês, muitos dos termos, MVP, POC, Lean, tudo isso vem do inglês, né? Mas trazendo para o português, a prova que é prova de conceito, proof of concept, é justamente provar que aquilo pode funcionar para a empresa. E muitas das vezes não vai funcionar. A gente vai lá e fala assim, vamos testar se funciona? A gente faz uma POC e fala, cara, deu ruim. Deu água, não vai dar certo, vamos mudar, a gente pivota e faz um outro desenvolvimento. Então, a POC, ela vem justamente e fala assim, funciona. Provou um conceito ou provou que não funciona. Então, nós começamos com a POC, que é um dos projetos que nós estamos com vocês também, né, aqui da Seguros, da Unimed, de fazer uma POC para provar que a nossa plataforma funciona. Às vezes o risco é nosso, a gente fala assim, eu vou assumir o risco. Às vezes a gente compartilha esse risco com a gente fala assim, vamos testar? Eu financio uma parte e você financia a outra também, porque o investimento é grande. Teve um cliente que a gente desenvolveu uma inteligência artificial voltado para predição de máquinas. É uma empresa do agro muito grande.
e eles tinham máquinas que quebravam, nas esteiras que quebravam num processo produtivo. Então ficava filas de caminhão esperando o rapaz da manutenção consertar aquela máquina, né, aquele equipamento. Então a gente colocou câmera e sensores de ruído, de temperatura. E quando tem alguma anomalia chegando próximo do desgaste do pino, a gente mede em milímetros. Você tem ideia, em tempo real, vai passando ali as pás, os pinos, os elos, e a gente mede em milímetros a distância deles e fala assim, ó, esse aqui tá chegando perto do desgaste. Então tá na hora de você trocar. A gente manda um e-mail, uma mensagem, fala assim, ó, o pino X na esteira Y tá precisando trocar porque ele vai quebrar. Essa esteira que a gente colocou aqui, a gente fez a prova de conceito, ela não teve mais nenhuma quebra em horário produtivo. Foi somente manutenções programadas e preventivas. Isso faz o quê? Que a gente fez uma esteira, de 300 esteiras que eles têm lá em várias plantas, e nós provamos o conceito. Aí a gente fechou um contrato agora para expandir, e várias outras IAs a gente tem feito lá para expandir. Então isso é a POC, provar que funciona. O piloto não. O piloto você já conhece, sabe da tecnologia, tem alguma coisa ali que você já viu funcionar para aquele segmento, e você fala, vamos fazer um projeto piloto. Você testa em um equipamento, por exemplo, né, aquele piloto, deu certo, você escala e expande isso para outras áreas. E desde que você monte esse piloto com uma arquitetura escalável. Então você já pensa no todo, mas você desenvolve um pedacinho, quase que um MVP também. Cara, muito legal. Você está falando de agro. A agro aí está falando de agroindústria, né? Que cultura que a gente está falando aí? Está falando de soja? Soja. Commodity, né? Commodity a gente sabe que tem uma oscilação muito grande, o cara tem que ter um controle muito forte da produção dele para ele não sair no prejuízo. Como que vocês chegaram, né, nesses conceitos junto com o pessoal do agro, que às vezes está da porteira para dentro ali, o cara não tem acesso à internet, o cara não tem tanta informação, porque está distante. Como que vocês trabalham quando tem um mercado que tem muito conhecimento e tem um mercado que tem menos conhecimento? Como o Fábio trouxe, a Tivit esse ano ela mudou a forma de trabalho. Até o ano passado, por exemplo, a gente trabalhava voltado por linha de serviço. Hoje, nós temos especialização por indústria. Então, por exemplo, o Fábio, que lidera o time de saúde e seguros, ele fica antenado no mercado e falando assim, o que eu preciso entregar para esse segmento? Então, a gente passa a ter estudos de mercado, a gente passa a ter profissionais que trabalharam anos em um tipo de indústria, indo lá na nossa empresa, na Tivit, dando um curso praticamente. Esses dias foi uma pessoa que trabalha há mais de 30 anos no segmento de petróleo, né, na parte de óleo e gás, mas ele deu uma aula, assim, é sensacional. E você fala, caramba, como tem oportunidade para eu conectar a tecnologia nesse segmento. Então, é aí que a gente vai. A gente tem um time que olha essa parte da indústria, a manufatura, e fala assim, como que eu posso agregar resultado, reduzir custo, que muitas das vezes é o que se espera, né? Você trazer ou um benefício para o seu colaborador. A gente fez um trabalho voltado para a segurança dos profissionais, em que por meio das câmeras de CFTV, que pouquíssimas empresas tinham feito isso, a gente colocou inteligência artificial monitorando se a pessoa está de EPI, se ela está andando no local em que ela pode andar, ou seja, é um local permitido, que muitas das vezes na fábrica você passa empilhadeiras, caminhões, e você não pode ter ali um tráfego de pessoas. Então a gente monitora via inteligência artificial e dá alertas em tempo real, falando assim, ó, tem pessoas ali trafegando e não pode. Então a gente muda o conceito e a cabeça quando a gente chega com conhecimento da indústria e mostra o que a gente pode entregar. Você queria completar, Fábio? Eu queria, acho que só dar compartilhar, né? O bacana é que a gente consegue ter aquele estudo contínuo, né? A gente não para. Então, acho que isso que dá uma dinâmica legal também. Então, a gente sair um pouquinho da nossa cadeira de tecnologia, entender quais são as dores do cliente mesmo, do negócio, isso assim, é fantástico, é muito, muito bacana. A gente está com frente de interoperabilidade, né? A gente está com frente de digitalização de documentos, que são coisas, né, que é simples que a gente estava falando, mas a gente sabe que um espaço num hospital, ele é muito valioso, né? Então, a gente sabe que tem pilhas e pilhas de documentos, poxa, que dá para digitalizar, dá para fazer a guarda externa, né? Digitalizando, você consegue plugar numa inteligência artificial, né? Uma gestão de dados. Então, tem muita coisa que é simples, que não é tão complexo, que dá para fazer, que já tem tecnologia, já tem serviço e que tem um ganho muito, muito grande, né? Que traz um resultado bacana. A gente estava falando de ocupação de leitos, né? Poxa,
trabalhando com dados, né, e gerenciando toda essa ocupação de leitos, isso gera um valor tremendo para a indústria de saúde, né? E, enfim, é muito bacana. E quando você falou de petróleo, né, eu achei um ponto interessante que o pessoal já está falando de computação quântica, né? Então, imagina quantos softwares eles já possuem, já trabalham com dados, né? Mas, assim, já está saindo uma tecnologia que o pessoal já está testando, já tem uma frente, e eles vão ter que reescrever todos aqueles códigos, né? Porque não vai rodar com o mesmo código, né? Então, assim, tem desafio e tem evolução contínua. A questão agora vai ser programador que vai escrever esse código ou vai ser inteligência artificial? Para provocação, né? Boa colocação. Eu acredito que sejam os dois, né? Copilot. Hoje tem falado do copiloto, né? Exato. O Copilot, a Microsoft traz muito esse conceito. Então, por exemplo, o GitHub Copilot, né, a gente tem testado quase que na versão beta ali, a gente tem parceria fortíssima com a Microsoft, né, parceiro deles, MSP. Então, assim, a gente consegue pegar as coisas para testar quando já está para ser lançado para o mercado. Então, essa questão é muito bacana, porque nós acreditamos que a IA ela vem como um copiloto. Muitas das vezes ela vai substituir um ser humano, sim, em tarefas muito mais operacionais. Então, tem tarefas que realmente não faz tanto sentido ter um ser humano. A gente vem da Revolução Industrial para cá. Sim, tô falando do próprio agro, né, cara? Se pegar a cana de açúcar, você tinha boia fria antes, que cortava a cana, sofria um tanto. Hoje você tem a colheitadeira ali que faz o trabalho 24/7, sem problema nenhum, e esse cara tá fazendo outra coisa, tá operando essa máquina debaixo do ar-condicionado ali, sem sofrer tanto. É que nem o programador também, né? Não vira tantas noites tentando programar, porque o básico ali já está sendo feito, né, o piloto dele. Isso serve para o programador e também eu fiz recentemente uma palestra num evento de oncologia, um congresso internacional de medicina puxado por um cliente nosso, e justamente eu levei um estudo lá era um estudo feito nos Estados Unidos, se eu não me engano, 60% dos médicos estão em uma situação de estafa. Ou seja, eles estão trabalhando tanto que eles já não estão mais dando conta mesmo. A estafa mental, o burnout, vários conceitos que vêm com essa questão de sobrecarga, o copiloto, ele nos apoia nisso, em sermos mais produtivos, né, termos uma produção melhor, mais eficiente, e que a gente não necessariamente vai ser substituído. Algumas funções, sem dúvida, mas a grande parte do ser humano, e o dev, por exemplo, tenho certeza que não substitui. Calero. Certeza é difícil, né? Eu falei uma palavra agora que... Não, mas cara, mas acho que pelos próximos 5 minutos, eu acho que sim. É tão rápido, os próximos 5 minutos, eu acho que até vale. Fala, Nug. Não, só ia perguntar, e até mudando um pouco de assunto, mas entendendo qual que é a estratégia da Tivit, né? Você tinha comentado que a Tivit fez aquisições de startups, acho que 7 startups, se eu não me engano. Qual que é a tese que está por trás dessas aquisições? Como que vocês trabalham, né, como uma grande corporação adquirindo startups e como que elas complementam a estratégia de vocês? A Tivit, esse ano, ela mudou o posicionamento, inclusive, da empresa. Então, se vocês olharem na mídia, no site nosso, a gente mudou o posicionamento. Para vocês terem ideia, o tamanho da mudança do posicionamento, a Tivit ela fez uma spin-off, né, ela separou, uma spin-off é separar parte do seu business e abrir um outro CNPJ, uma outra empresa, que é do grupo. É que nem o seriado, né? Eu sempre falo que nem seriado. Você teve Breaking Bad, depois você teve o Better Call Saul. É verdade. Mesma coisa, mesmo conceito. É o mesmo conceito, é o mesmo assunto, é o mesmo dono ali, né, a mesma franquia. Para ficar mais fácil de entender. Então a Tivit ela separou a parte mais pesada, que é data center, né, uma parte com capex, né, com investimento muito alto, uma parte que depende de uma infraestrutura robusta demais, né, com segurança. Então ela separou a parte voltada para data center e ficou com a Tivit para tecnologia. Então o data center abriu uma empresa chamada Takoda e a gente ficou a Tivit agora 100% para desenvolvimento, para tecnologia. Então a gente foca em cyber, em digital, em dados. Então, essa mudança da Tivit, que justamente trouxe muitas compras de startups, né, 7 startups que a gente adquiriu, a gente traz isso como um produto. A maioria delas, elas trouxeram um produto. Então, nós tínhamos uma necessidade, por exemplo, de um sistema antifraude. A gente foi adquirir a Stone Age, que ela tem um produto que ela faz documentoscopia, ela faz validação com duplo fator de autenticação, ela faz reconhecimento facial. Então, por exemplo, você vai fazer um onboarding em um aplicativo, você não precisa desenvolver do zero. Você contrata um produto nosso,
da Stone Age, que a gente vai lá e por meio da nossa aplicação, você põe dentro do seu aplicativo para reconhecimento facial, que é aquilo que você vira para um lado, para o outro, né? É um plugin. Exatamente. Então a gente provê um serviço para agilizar o nosso desenvolvimento. Então a gente faz duas partes: software personalizado. Entendi. Então tudo que o cliente precisa de software personalizado a gente desenvolve, como também serviço SaaS. Stone Age é um exemplo, Dev API, que a gente comprou uma de conexão, né, conectores de API, para facilitar e agilizar a interligação de sistemas, e por aí vai. Private, voltado para LGPD, entrou muito forte nessa questão de LGPD e começam agora algumas multas e tudo mais. Então a gente comprou várias empresas que elas vêm nesse posicionamento de ser one-stop shop, que a gente fala, né? É de ponta a ponta. Então a gente provê desde uma infraestrutura com a Takoda, que é a nossa irmã agora, né? do mesmo grupo, até a parte de desenvolvimento e sustentação de software. Muito mais leve. A nossa decisão, né, Fábio? Por exemplo, estava comentando esses dias com o cliente, o nosso C-Level, o nosso board, o nosso presidente, por exemplo, ele fica no mesmo andar que a gente. Então, a gente precisa de uma decisão rápida, a gente vai na sala do Paulo, literalmente, e fala, Paulo, tem um caso assim, 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 a gente resolve fácil, resolve rápido. Isso deixa a empresa muito mais leve e deixa com uma facilidade de atender aos clientes muito melhor, sem dúvida. Acho que complementando também, o portfólio da Tiviti, ele é montado de uma forma que consiga atender às necessidades dos clientes, né? Então você vê a questão da LGPD, é um ponto que foi criado, então a gente consegue ter um alcance 100% na questão de LGPD, né? Gestão de consentimento, né? Aquele cookiezinho que vai no site, né? Se você isso aceita ou não. Até puxar para onda um pouco, puxar para o marketing, né? Que a gente está num momento tipo cookieless, né? A gente se puxou do cookie, o cookie tá meio que acabando os cookies, né? Tá todo mundo de dieta, né? Na internet. Como que vocês já estão se preparando para esse tipo de situação, né? Que o Google já falou, cara, não vai ter mais third party cookie. E aí, o que faz? Tem alguma resposta, Daniel? Eu não tenho resposta para essa pergunta aí. A parte do cookies ela ajuda muito para você ter uma velocidade maior, né? Quando você quer navegação, capturar dados, quer ter informações. Mas realmente com a LGPD isso traz uma dificuldade muito grande, né, para as empresas que usam muito. Então a gente tem adaptado realmente nossos desenvolvimentos para ter uma escalabilidade maior em nuvem, para ter formas em que a gente consiga obter as informações, armazenar muitas das vezes mais informações dentro das aplicações do que necessariamente em cookies. Então, é um problema, mas estamos contornando ele de uma forma bem tranquila mesmo. E quando vocês procuram startups, é muito mais por um problema de solução que vocês têm que encontrar em casa, que vocês não estão encontrando e vocês veem no mercado, ou vem de uma necessidade do cliente, tipo, putz, vamos comprar porque o cliente tem essa demanda aqui, faz mais sentido trazer esse cara porque escala mais rápido, a startup já está com a solução, do que a gente criar isso em casa. Como que é esse workflow? Nós temos uma área de M&A, tem uma área que ela faz estudos de mercado para trazer o que a gente mais precisa. Então, muitas das vezes, é até um produto que a gente já tem expertise, mas a gente quer trazer nome e trazer já processos para que a gente não precise ficar criando algo do zero. Então, nós temos dois modelos. Um que resolve um problema nosso. Um exemplo, nós éramos heavy users de uma das maiores ferramentas de ITSM do mercado. Todo mundo, quando fala ITSM do mercado, não vai saber qual que é. Mas a gente era heavy user, usava para todos os nossos clientes. O maior usuário da América Latina. Da América Latina era a Tiviti. Então, assim, a gente tinha um custo muito alto. E essa empresa, ela ia aumentar ainda mais o custo no reajuste anual. Falei, poxa, a gente está ficando refém, literalmente. Nós fomos lá e compramos uma empresa chamada Sensor IT, que é uma ferramenta de ITSM, e ela é uma startup. Ela ainda tinha várias coisas a serem melhoradas, atendia já vários clientes, mas tinha coisas a serem melhoradas. O que a gente fez? Compramos a empresa, investimos nela e investimos dinheiro em desenvolvimento dela. Então, quando a gente adquire, a gente não simplesmente pega e faz, opa, vem para cá. A gente coloca dinheiro também para melhorar o produto que já é atendimento aos clientes. E a gente virou 100% do nosso ITSM, né, que a gente atende uma base muito grande de sustentação para essa ferramenta. Então, nós viramos toda a Tiviti, cancelamos o contrato com outro e hoje nós ainda, além de economizar o dinheiro, porque a ferramenta é nossa, da Tiviti, a gente ainda vende esse serviço para os clientes. Criou uma nova unidade de negócio. Virou uma unidade de negócio, a gente monetiza a Tiviti, né, e também faz uma forma de resolver um problema nosso sem ter que desenvolver do zero. Imagina, desenvolver um ITSM do zero é um trabalho gigantesco. Então, eram pessoas ali, Fernando, o time lá que desenvolveu a ferramenta, já era consolidada, já tinha nome no mercado,
a gente foi lá e impulsionou de forma gigantesca essa ferramenta. Legal. Isso é uma oportunidade. Então, você imagina, depois da pandemia, todo mundo precisando ganhar, otimizar o serviço, isso foi um baita de um acelerador, né? E também tem as frentes que são criadas dentro da Tiviti, né? Então, a gente tem a torre de Cyber Security, que a gente cresce 200% por ano, que é uma frente muito grande e usa o know-how, usa toda a estrutura que a gente tem de conhecimento técnico de infraestrutura e de sistemas. Isso é um baita de um diferencial, né? E a gente também tem a T-Banks, que tem uma série de aplicações, de serviços ali para Pix, meio de pagamento, né? A Tiviti se certificou no Banco Central também, então a gente pode ser um meio ali para pagamento. Um ponto interessante é que a gente nunca cria um produto ou um serviço que vai concorrer com um dos nossos clientes, né? Então a gente sempre compra alguma empresa ou cria algum serviço que vá alavancar o serviço do cliente. Então, por exemplo, a Tiviti não vai criar uma seguradora, né? Não vai criar um hospital. A gente sempre vai tentar desenvolver ali uma solução que vá ajudar os clientes. Como vocês trabalham com os times internos das empresas? Na hora que você está montando, desenvolvendo um software, uma solução, e a empresa às vezes não está preparada ainda, não tem um mindset de inovação, vocês chegam na parte consultiva, quais são os empecilhos que vocês têm quando encontram esse tipo de situação? A gente sempre busca fazer o processo de cocriação, né? A Tiviti tem um espaço, né, que é um Labs, então a gente sempre tenta trazer o cliente, né? Às vezes o cliente não tem tem só o conhecimento do negócio, não tem o conhecimento técnico, e a gente inclui o nosso time, né? Então, se a gente às vezes não tiver o profissional dentro da Tiviti, a gente chama um parceiro também, né? E a gente completa o time e faz um processo, uma construção conjunta ali, né? É um trabalho ali consultivo mesmo. Então, esse é o nosso forte, né, Daniel? A gente tem uma oferta, inclusive, chamada Agile Transformation, que é justamente fazer a transformação ágil também dentro dos clientes. Então, nós atendemos o cliente de forma muito flexível, seja com uma gestão tradicional, se ele quer e não quer mudar. É um cliente que a gente tenta convencer, mostra os benefícios, e a gente tenta incluir ritos de agilidade dentro de uma gestão mais tradicional, ou a gente realmente parte para o cliente e fala assim, eu tenho uma oferta aqui, eu posso te ajudar. Eu posso fazer, né? Hoje a gente estava aqui conversando sobre Lean, Design Thinking, toda essa parte mais voltada para agilidade, né? Que não é desenvolver um produto waterfall que você começa, planeja, vai desenvolvendo. Daqui a um ano você entrega um produtão lá e talvez aquilo já está obsoleto. Então a gente tenta ir para uma linha de mostrar, e não é convencer, é mostrar para o cliente o benefício de ter uma área de inovação, não necessariamente uma área específica, né? Você pode ter uma área, ou você pode respirar, como o Gustavo, né, o pai estava falando aqui, todo mundo respirar a inovação. Então a gente tenta inspirar nossos clientes que essa mudança ela é benéfica para o negócio. Então é sempre muito em parceria. Nós somos muito flexíveis, seja para fazer no modelo em que a gente acredita, ou seja para começar no modelo do cliente contaminando, né, com o vírus do bem ali, o vírus de um formato diferente de trabalhar. Nog, alguma pergunta? Não, acho que a gente já vinha conversando antes, eu acho que um grande desafio para as grandes corporações é trabalhar nesse conceito do enxuto. Muitas vezes a gente espera, né, e até as áreas clientes vão lá, até o Gustavo Passi falou da pastelaria, né? Na verdade, você quer o produto acabado e pronto, né? Então há uma mudança de mindset, você trabalhar junto com, eu acho que tem muito a ver com a sua pergunta, trabalhar junto com as equipes internas para que elas possam compreender também. E trabalhando dessa forma incremental, fazendo testes e trabalhando com o conceito de MVP, né? O grande ponto, só um complemento, para mim a palavra ela é inclusão. Quando você inclui o cliente dentro do seu processo e ele deixa de ser um cliente e ele vira o seu parceiro de negócio, é diferente. Quando você tem um conceito de cliente e que você vai atender, você está fadado ao fracasso. Aquele conceito antigo, né, Caleiro? Porque vai lá, especifica com TI, TI desenvolve lá de uma forma isolada, chega lá, não foi nada disso que eu pedi. Sem dúvida. Então, assim, esse é o fracasso declarado, assim, né? A gente estava em algumas negociações agora com a Seguros, a gente conversou com as áreas, com o jurídico, com várias áreas mesmo, e eu não falei só com a pessoa que é responsável pela área de dados.
eu não falei o nome que não sei quanto pode falar, mas com a pessoa responsável pela área de dados ali. A gente conversou com ela e ela levou para a área de negócios. Então, é diferente. E na Tivity, por exemplo, e não é só falando de Tivity, mas o modelo que a gente trabalha com a área comercial, a área de entregas e uma área chamada de Business Development Management, que é a parte de desenvolvimento de negócios, em que esse perfil, né, e eu sou responsável nessa parte do digital, por essa parte de desenvolvimento de negócios. Eu trabalho hoje como executivo de inovação e transformação digital, conectando a nossa área de vendas com a área de entrega. A gente não vai vender algo que a gente não possa entregar. Então, assim, o papel dessa área é falar assim, o que você está vendendo aí? Eu vou participar. 100% o time de BDM vai participar das vendas ali. Faz total sentido, porque às vezes o cara vende uma bicicleta e não está preparado nem para vender a roda. Exato. Então, assim, às vezes a nossa venda, ela sempre é consultiva, né, Fábio? A gente procura entender o cliente, entender o negócio e saber assim, será que a gente realmente consegue entregar esse negócio ou não? Você estava falando de POC, né? Mas a POC é paga ou não é paga? Tem vezes que a gente investe. E como é um caso aqui, a gente falou assim, não, eu tenho certeza que isso vai funcionar. A gente confia, a gente tem um time capacitado, a gente já fez isso. Eu vou investir do meu lado se você se comprometer a fechar o projeto comigo se der certo. Porque no fim, se eu faço uma POC, eu invisto uma grana, e você viu, funcionou, você vai lá e dá um jeito de fazer de outra forma. E pra pior gente não que vale. isso é uma das coisas que acontece muito, né? O cara faz a POC, aí chega o time interno e fala, pô, isso daí eu consigo fazer em casa. Não é? Não acontece isso direto. Fala, não, o time de TI fala, não, isso daqui eu faço em casa. Por que você está chamando esse cara aqui? Então tem que amarrar muito bem a parte jurídica disso, né? O cara fala, ó, vamos fazer esse projeto junto? Vamos investir os dois na POC, honesto um com o outro, né? Se der certo, se der jogo limpo, vamos nessa junto. Acho que é a construção da parceria, né? Parceria, foi o que o Caleiro comentou. A gente é muito parceiro, né? Então a gente está muito próximo mesmo dos clientes. E acho que só colocando um adendo, a gente está buscando muito esses projetos inovadores, né? A gente está olhando lá para frente. Então, quais são os padrões, né, dos hospitais, das empresas de saúde? Então, a gente está tentando estudar, olhando para frente, né, e vendo e tentando se conectar com as pessoas que estão puxando esses temas no mercado, para a gente realmente trazer solução, né? Ter aquela venda consultiva e desafiar o cliente. Né, trazer aqui, poxa, você não me pediu a proposta, mas, cara, olha, eu tenho uma solução que, olha o quanto que vai resolver o seu problema. A gente está querendo chegar nesse nível. É o want versus need. Né? Que às vezes o cliente quer uma coisa, mas ele precisa de outra. É isso que a gente está buscando. Né? Show. Gente, finalizando aqui, para encerrar, gente, as considerações finais aqui, que já levantaram a plaquinha aqui. A produção aqui já está com a plaquinha. Já tá com a plaquinha. Fecha. Poxa, para mim, assim, a gente já conversou bastante, né? Trouxemos bastante conceitos, falamos como a gente gosta de trabalhar, como a gente trabalha, o que a gente acredita. Acho que para mim o fechamento é mais dizer que não é coisa da NASA e não é nada que seja algo que não vai entregar valor. A gente faz porque nós acreditamos e porque entrega valor. Então, para mim, o fechamento é agradecer a vocês, agradecer pelo espaço, pela oportunidade de a gente conversar um pouco aqui, falar um pouco do que a gente acredita. Um ponto importante, o slogan nosso, né, a frase nossa que a gente tem em todos os lugares na Tivity é conectando tecnologia para o mundo melhor. E é isso que a gente acredita, que a tecnologia por si só, ela não é algo que vai resolver os problemas. A gente resolve o problema de negócio, a gente resolve o problema da sociedade, a gente resolve o problema realmente do mundo conectando a tecnologia. Então nós somos uma empresa de tecnologia que olha o negócio. É fácil olhar TI por TI. Você querer melhorar uma arquitetura, você olhar uma arquitetura e falar, nossa, que coisa linda, maravilhosa, computação quântica, em nuvem, escalável, aquela coisa toda, né? Mas não basta ter uma tecnologia legal. A gente não trabalha por tecnologia. Nós fazemos tecnologia para o negócio funcionar e funcionar bem para as pessoas, incluir, trazer as pessoas para dentro, né? E fazer esse processo de conexão da tecnologia para um negócio melhor, para um mundo melhor. Bom. Acho que fica claro, né, que hoje em dia a construção de um produto ele tem muito a ver com essa iteração que existe no processo. Né? E basicamente são essas habilidades, né, de trabalhar em conjunto, construir, ter uma comunicação clara, assertiva, que faz um determinado projeto ou produto ter sucesso. Né? Então, muito legal todos os insights aí. Muito bom. Agradeço também a participação, né, o espaço aqui. A gente é apaixonado por, né, trabalhar, por estudar, por resolver problemas e além, né, da empresa que a gente representa, né, só a parte profissional é muito, muito bacana.
E vendo essa semana aqui de vocês de inovação, enche os olhos aqui, porque é uma transformação muito grande que está sendo feita em todo o sistema Unimed, né? Parabéns para vocês, né? E a gente fica à disposição, né? Se precisar de bater um papo ou falar um pouquinho mais do que a gente comentou aqui, a gente está à disposição. Tá Você bom? vê a diferença de quando um comercial finaliza a conversa, né? E quando eles estão à disposição, precisar a gente estar aqui. Você vê como o time comercial é, né? Fecha já, abrindo a porta para uma conversa depois. Nunca fecha a conversa. Fecha a porta, Nunca fecha a conversa. Sempre deixa, gente, ó, senta aqui, vamos conversar. Mas é muito bacana porque a gente, né, tem um tempo de experiência e a gente vê as transformações, né? É muito legal o momento que a gente está vivendo no mercado, né? As empresas, né? Mudança de cultura... tanta oportunidade que a gente tem de transformar os negócios, né? Basta a atitude, né? A atitude, a vontade de aprender, de transformar. Eu acho que isso daí, assim, não tem fim, não tem limite. Só basta a vontade ali da pessoa. Bom demais. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Você que gostou desse episódio, deixa seu like aqui, deixa seu comentário. Se inscreva nos nossos canais aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Deixa aqui o comentário do que você quer ouvir na próxima temporada, no próximo I9. Deixa aqui o que você quer saber de inovação, o que você mais gostou dessa semana e até a próxima.